Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Eduardo. Vamos analisar o livro O Trabalho Intelectual de Jean Guiton, essa obra que traz aqui ensinamentos desse intelectual, desse filósofo, sobre como devemos encarar uma vida intelectual, né? É um complemento à obra A Vida Intelectual de Sertilanges, uma vez que Jean Guiton leu essas obras do Sertilanges e também trouxe aqui suas próprias experiências quanto à vida intelectual. Então, nessa nossa primeira leitura introdutória, fazemos a análise inspecional, a análise inicial do livro. Primeiramente, vemos o título, O Trabalho Intelectual. Ou seja, então pelo título já sabemos que se trata aí de uma obra que vai falar sobre obras intelectual, ou seja, sobre uma obra que é resultado do seu intelecto, resultado do seu pensamento. O autor Jean Guiton, né? Aqui temos a contracapa. A contracapa ela tem aí recortes do prefácio do livro. Então é útil ler o prefácio na íntegra para entender melhor aqui o que o Jean Guiton está expondo, né? Aqui é um pequeno recorte do próprio prefácio dele, né? Aqui na parte de dentro temos trechos do livro que são interessantes, né? O valor de um espírito não está tanto na ciência, aos dicionários ao alcance da mão, mas na posse de hábitos perfeitos que lhe permitam adaptar o seu saber e os seus princípios à singularidade de casos sempre novos e inversamente julgar o proveito que pode tirar do que lhe é oferecido pelo acaso, né? Interessante essa frase dele. Logo em seguida tem outra frase aqui, né? Os livros que convém termos sempre à cabeceira são aqueles que, a qualquer momento, podem nos proporcionar um conselho ou um movimento favorável àqueles que nos elevam. Esses livros fazem com que participemos de outras existências, de outros ambientes e de outras épocas. Os livros que resumem tudo, os que são como cânticos, né? Aqui ele falando sobre a importância aí dos livros que futuramente, né, o próprio Mortimer Adler denominou como os grandes livros, né? São esses livros clássicos, livros essenciais e tudo mais. Aqui na contracapa temos um resumo da vida do Jean Guiton, né, que diz o seguinte: Jean Guiton, 1902-1999, foi um filósofo católico de grande influência, autor de inúmeras obras, apresentou sua tese doutoral, O Tempo e a Eternidade em Plotino e Santo Agostinho, 1933, e após iniciar sua carreira docente no Liceu, foi chamado a lecionar na Universidade de Montpellier em 1937. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi prisioneiro na Alemanha, em Elsterhorst, tornou-se titular da cadeira de Filosofia da Sorbonne em 1955, foi eleito para a Academia Francesa em 1961 e para a Academia de Ciências Morais e Políticas em 1987. Amigo de Paulo VI, participou como leigo do Concílio Vaticano II. Então esse é o resumo. Então partimos agora para a parte interior do livro. Temos aqui o trabalho intelectual, conselhos para os que estudam e para os que escrevem. Então, pelo próprio título e subtítulo, já temos a noção de que se trata de um livro prático, né? Onde o autor vai apresentar aí suas ideias, suas próprias experiências sobre aquilo que ele considera que deve ser feito com um trabalho intelectual, com uma obra intelectual, né? E por isso o título, Conselhos para os que estudam e para os que escrevem, né? Então são conselhos aí para aqueles que aprendem e para aqueles que vão repassar suas próprias ideias aqui. A tradução de Lucas Félix de Oliveira Santana, né, pela editora Quirion, né? Então temos aqui o sumário, né? No sumário temos o prefácio. O livro tem um total de 11 capítulos, né, sendo o primeiro capítulo observando como os outros trabalham, com subtópicos: a privação, o trabalho dos homens de letras, o trabalho do artista, homens de guerra, homens de estado, regresso de outubro e de novembro, a espiritualidade do ofício, conclusão. Depois a preparação dos trabalhos no capítulo 2º, capítulo 3º, o esforço profundo, capítulo 4º, o monstro e seu repouso, capítulo 5, a ordenação de nossas ideias, capítulo 6, a leitura como enriquecimento de si, capítulo 7, germes e resíduos, capítulo 8, fichas, notas e aulas, capítulo 9, redação e estilo, capítulo 10, o trabalho no estado de fadiga, capítulo 11, fragmentos de uma carta a um jovem de nosso tempo. Então, pelo que podemos analisar aqui do prefácio, o
Jean Guiton trata sobre a obra intelectual basicamente em vários aspectos, né? Sobre a preparação do trabalho, o que se deve fazer. Ele relaciona o esforço profundo e dá dicas sobre como se aprofundar, né? Como ter aí uma maior atenção, né? Falando sobre a preguiça, como evitar a preguiça e tudo mais, sobre o repouso, né? Os momentos do repouso. Ele fala sobre a leitura, que é enriquecedora, os livros que devem ser lidos, né? Como ordenar suas próprias ideias, como tratar fichas, como anotar e tudo mais. Então é um livro bem semelhante aí à própria obra do Sertilanges, porém aí com as ideias do próprio Jean Guiton, né? E aqui temos uma foto, né, do próprio Jean Guiton apresentada no livro, né? E em seguida temos o prefácio, né, do livro. Aqui no prefácio eu vou ler para vocês o prefácio. Se você tem um livro, eu recomendo que pegue aí para acompanhar a leitura, né? E se você não tem, acompanhe a leitura que irei fazer. Prefácio. As verdades mais preciosas são aquelas que se descobrem por último, mas as verdades mais preciosas vêm a ser os métodos, que é uma frase do Nietzsche, né? E aqui começa o prefácio. Este pequeno livro de conselhos completa um outro, A Nova Arte de Pensar, publicado na mesma coleção. A Nova Arte de Pensar foi publicado aqui no Brasil, com tradução em português, porém encontram-se esgotados os exemplares do livro A Nova Arte de Pensar, do Jean Guiton, né? O seu propósito é semelhante. Nasceu de um mesmo sentimento de profunda amizade pelos estudantes, sobretudo por aqueles que sofrem dos males causados pela desorganização e pela solidão. Então aqui já sabemos o objetivo do livro, direcionado aos estudantes e àqueles que têm trabalho intelectual, né? Tem por objetivo ajudá-los no seu trabalho, aspiraria, pois, a libertá-los de toda e qualquer impressão de inferioridade ou de angústia, mas esse livro também se dirige a todos aqueles que, apesar da barafunda da vida moderna, ainda não renunciaram à leitura, à escrita, ao pensamento. Esse livro também é dedicado aos que já sabem, dado que, no que diz respeito ao conhecimento, ao estilo e à linguagem, somos todos aprendizes. E como dizia Goethe, é bom que se aprenda a fazer a coisa mais insignificante da maneira mais grandiosa. Então é direcionado tanto àqueles que estão aprendendo, os jovens, né, quanto àqueles que já têm aí um aprimoramento, uma vida intelectual já feita, né? Então é bem interessante, é um trabalho, uma obra ampla, né? Tanto para quem inicia quanto para quem já está num nível mais aprofundado. É fácil observar como é raro, durante a juventude do aluno, que o professor o ensine a trabalhar. Ele lhe indica o enunciado do exercício, aprecia, avalia os seus trabalhos e, vez ou outra, e cada vez menos, à medida que o saber aumenta, propõe-lhe certas correções. Aponta-lhe no modelo criado pelo próprio professor o que seria conveniente fazer. Mas quanto à maneira como ele fez, pouco ou nada lhe diz. A aprendizagem é deixada à mercê do acaso ou da inspiração. É dessa inexperiência sobre a maneira de fazer que resulta, em grande parte, a impressão de desânimo que muitos tiram de seus estudos. E isso é algo real. Os professores passam as matérias, os conteúdos, mas em geral eles não ensinam como aprender, como estudar, né? Nas próprias universidades, na escola, etc., não há cursos, não há nada direcionado a como aprender, a como estudar da melhor forma possível. Então muitas vezes o estudante se torna perdido, né? Ele não tem aí um guia de como estudar. Então a pretensão do livro é essa, né? Servir como um guia para esses estudantes que pretendem se aprofundar e melhorar seus estudos. Continuando a leitura, né? De resto, e sucessivamente em cada etapa da vida, é imperfeito o uso que fazemos de nossa energia mental. Essa energia é tão abundante que não nos passa pela cabeça preocuparmos-nos com o seu emprego. No entanto, com o mesmo esforço, se a aplicássemos melhor, obteríamos tanto mais benefício. Quanto não ganhariam nossas existências em suavidade e plenitude se de nossa parte houvesse um pouco mais de arte e paciência? É verdade que a experiência do savoir-faire é incomunicável, tanto cada um de desembaraçar seus próprios novelos.
mas não me esqueço do auxílio que recebi outrora, de obras que tratavam do método no trabalho e que me inspiraram a completá-las, escrevendo este livro. Aqui ele faz referência, né? Tenho em mente aqui principalmente o trabalho intelectual e a vontade do autor Payot e, sobretudo, a vida intelectual do Sertilanges. Então, fazendo referência aí à vida intelectual de Sertilanges, que é uma obra muito boa, muito interessante, que já foi analisada aqui no canal. O link você pode ver aí na descrição do vídeo, né? Que o leitor não procure aqui por receitas extraordinárias, apenas reavivo ideias simples que creio estarem presentes nas mais antigas tradições da pedagogia de seu país. No caso aqui, referindo-se à França, né? Seja qual for o assunto de que se trata, aqui se verá como é necessário que o espírito aprenda a se concentrar e a encontrar seu ponto de aplicação, e como, para que amadureça, deve o espírito dar tempo ao tempo, não se negando ao repouso e aos intervalos de descanso, e de como o espírito precisa se exprimir para conhecer a si mesmo, já que conteúdo e forma são inseparáveis. E é por isso que falarei sobre o estilo, e se verá, por fim, que não há estado em que o ato de pensar seja impossível. E é por isso que falarei sobre o trabalho do espírito nos estados de fadiga e de dor. Então aqui ele falando, né, sobre o que ele irá falar no próprio livro, né, sobre esses momentos que o intelectual enfrenta no momento em que ele vai estudar, né, momentos de fadiga, momentos de dor, esses intervalos que têm que ser feitos, os momentos que têm que ser feitos aí, para ter uma melhor aprendizagem, né? Continuando, o que me levou a escrever esse livro de auxílio foi a lembrança de turmas de aprendizes trabalhando no ateliê de um professor de desenho. Este não procede como procedem os professores de letras ou de ciências. Vê como ele opera. Cada aluno exercita-se a seu modo diante do modelo ou de obras inimitáveis. De vez em quando, os alunos ouvem o mestre resmungando entre eles. Depois, eis que toma o lugar de um dos alunos e vai corrigir ali, à sua vista, os seus esboços. Ora, no meu entender, tais métodos têm mais valor do que todos os cursos do mundo. De minha parte, teria eu preferido passar, como fizeram os Tarald, em um único dia no ateliê de Barrès, a acompanhar durante meses os cursos de licenciatura na Sorbonne. Então é bem interessante, né? Ele fala que se o professor estivesse te direcionando em como estudar e te direcionando e corrigindo, seria algo muito mais didático, seria algo muito mais interessante, tal como os artistas faziam ali nesses cursos, né, relacionados a desenho. E é por essa razão, inspirado na ideia de Descartes, que antes de explicar o seu método, contou-nos a sua história, que farei referência a algumas ocasiões que me fizeram redescobrir as regras imutáveis da arte de trabalhar. No caso de o leitor não estar disposto a passar por experiências semelhantes, esses conselhos não serão mais que poeira e cinza. Então aqui ele vai falar que no livro ele vai trazer as experiências que ele teve quanto à aprendizagem, né? Então é um livro que traz muito da própria experiência que o Jean Guiton teve durante a sua jornada como intelectual, como acadêmico, como professor e como aprendiz aí também, né? Devo dizer, em conclusão, que as regras aqui sugeridas não convirão, talvez, a todas as famílias do espírito. Não foi minha intenção ser completo, mas sim e unicamente fazer-me útil para aqueles a quem essas páginas são de antemão destinadas. Então é interessante que ele diz que não se trata de um livro completo sobre todas as técnicas de estudo, sobre as melhores formas e técnicas de estudo, mas sim uma experiência pessoal que ele teve e que ele se dispõe a relatar isso, né? Pode ser que essas técnicas que ele utiliza não sirvam para todos, mas que ele tem essa boa disposição de escrever aqui e relatar como que ele entendia essa vida intelectual, os trabalhos intelectuais. Aí. Então é bem interessante, uma obra que teve inspiração, né, na obra A Vida Intelectual. Realmente vai ser uma experiência interessante analisar esse livro, O Trabalho Intelectual de Jean Guiton. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, deixe os comentários se você tem alguma dúvida ou algo a compartilhar. Muito obrigado pela atenção.